Vocês estão insistindo em saber qual a consequência. A lei estabelece que, eventualmente, no caso de procedência, como qualquer pessoa, seja do governador até o candidato a vereador da cidade mais longínqua, a consequência que pode levar à inelegibilidade. Sim. As informações é esta. Presidente do TRE veio falar em público acerca da inegibilidade do Tarcísio. Tarcísio está agora correndo o risco de ficar inelegível, simplesmente por soltar algumas mentiras contra o candidato do PT, Guilherme Boulos. A confusão já foi montada, o palco já está armado e tudo que pode acontecer daqui para frente é o governador Tarcísio, que estava ao lado do Ricardo Nunes, falando coisas que não devia. Olha só, pessoal, o presidente já soltou aí algumas palavras que servem como uma bomba para o Ricardo Nunes. Você vai conferir essa matéria na íntegra porque o pau tá quebrando e agora o Tarcísio está completamente arrependido das palavras que ele soltou em público diante das câmeras e diante de todas as mídias que estavam presentes. Ele não imaginaria que causaria tanto problema para o seu cargo de governador. Então eu trago na íntegra para todos vocês conferir. Deixa no comentário a sua opinião. O que você acha? Foram corretas as palavras do Tarcísio ou ele falou por demais da conta? Vamos então a essa matéria descobrir o que foi que o presidente do TRE soltou aí. Vamos lá, vamos embora. Sim, houve realmente, já foi protocolado na primeira zona eleitoral, que é competente para esse tipo de ação, uma AIGE. Eu explico para aqueles que nos assistem. Uma AIGE significa Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Ela tem um rito próprio, um rito ordinário. Não é como nos casos de representação por propaganda, em que se decide tudo em 24 ou 48 horas. É uma ação de rito ordinário, onde vão ser ouvidas testemunhas, eventualmente outros depoimentos, quebra de sigilo fiscal, bancário, enfim. E ao final haverá uma solução. A AIGE ela tem duas soluções. Ou os juízes entendem que ela é procedente e haverão consequências, ou entende-se que ela é improcedente. Então, apenas para confirmar, realmente já foi protocolado na primeira zona eleitoral uma AIGE proposta pelo candidato Boulos e pela sua coligação contra o governador e contra o atual prefeito da capital. Vocês estão insistindo em saber qual a consequência. A lei estabelece que, eventualmente, no caso de procedência, como qualquer pessoa, seja do governador até o candidato a vereador da cidade mais longínqua, a consequência que pode levar à inelegibilidade. Sim. O que eu tenho para informar aos senhores é que fechamos as urnas às 17 horas, tudo correu bem, felizmente. Eu tenho aqui os dados que foram inferiores até o primeiro turno, felizmente. Nós tivemos troca de urnas, apenas 36 na capital e 27 no interior. Ou seja, somando, 63 urnas foram substituídas pelas de contingência, isso dá 0,14% do nosso contingente que estava em atuação hoje de mais de 50 mil urnas. Não tivemos, felizmente, não teve nenhuma catástrofe na capital, nenhuma tempestade, ciclone tropical, nada. Então, todas as escolas funcionando, não tivemos necessidade de substituir. Em uma cidade do interior houve um colégio com falta de energia, mas depois já foi restabelecido e está tudo em ordem. Então, felizmente, tudo correu bem. E estou à disposição para perguntas. Foi em Franca. Uma escola, mas já foi resolvido, já está superado o problema. Então, nós temos uma ou duas escolas aqui na capital que tem uma pequena fila ainda de uma meia hora, que muitos eleitores deixam para votar no último minuto. Então, tem uma fila pequena, mas eu acho que 19 horas nós já matematicamente saberemos qual é o resultado. Eu sempre aviso que uma ou outra escola pode demorar para transmitir uma ou outra zona eleitoral. Pode ser que um boletim de urna, às vezes, emperre e não consiga transmitir. Então, no sistema fica aquela bolinha do 99,1, mas matematicamente já saberemos o resultado por volta de 19 horas.
É aqui na capital, na Zona Leste. Presidente, a campanha do candidato Guilherme Boulos entrou com uma ação de fogo, questionando uma fala do governador Tarcísio de Freitas no local de votação. Questionando porque ele falou de um envolvimento do PCC recomendando o voto na candidatura de Boulos, e isso com a votação ocorrendo. A campanha está questionando o eleitoral, entrou com ação aqui, queria que o senhor falasse se confirma que ele realmente entrou, o partido entrou, o PSOL, e o que vem depois disso. Acabei de dizer, as consequências podem ser condenação ou absolvição. A consequência está na lei. Mas ele é um político. Sim. Qual que é a punição aplicável para uma pessoa? Isso está no artigo 16 da lei, artigo 22, inciso 16 da lei 6490, que é a lei da ficha limpa. Não sei, eu desconheço. Desconheço. Não tenho nenhuma informação sobre isso. Pode ser que esteja, mas não é do nosso conhecimento. Eu já divulguei uma nota dizendo que, na verdade, isso chegou ao nosso conhecimento por intermédio da própria imprensa. Eu desconhecia esse fato. Quer dizer, o candidato poderia uma cassação de diploma, considerar grave a ponto de mudar o resultado da eleição? Em tese, sim. Isso está previsto na lei. O que vocês estão me perguntando é algo que está previsto na lei da ficha limpa. Presidente, pergunta do jornalista. Tempo, prazo para esse processo de não há prazo. Não há prazo porque, na verdade, como eu disse, o rito é ordinário, depende de uma série de instrução, ouvida das testemunhas, oitiva, ouvida das testemunhas, juntada de documentos. Quem vai julgar primeiro é o juiz da primeira zona eleitoral, vem para o TRE, 7 desembargadores apreciarão, cabe recurso ao TSE, onde 7 ministros voltarão a apreciar, como em qualquer AIGE. Esse é o rito ordinário comum de qualquer ação de investigação, ação de investigação judicial eleitoral. Nesse caso, cabe algum tipo de pedido para atrasar o pedido de informação? Não, e nessa ação que eu saiba não houve nenhum pedido de liminar. Mas em tese não cabe. Presidente, tem um balanço de crimes eleitorais no dia de hoje? Não, os de sempre. Poucos, felizmente, boca de urna. Mas foram poucos casos isolados. Não tem o número que está sendo apurado ainda, mas com certeza, até a última informação, a Secretaria de Segurança que faz esse fechamento das ocorrências, mas até agora que nós saibamos foi poucos casos de boca de urna. Desculpe, eu não entendi. Sim, foi cumprida. Que eu saiba, houve esse pedido, a liminar foi cumprida, e se houver alguma consequência, quem vai apurar isso é o juiz de primeiro grau. Sobre as abstenções, qual o nível de abstenção no segundo turno agora? Ainda nós saberemos isso só quando fechar tudo. Quem diz a respeito da ausência é o boletim de urna. Então, só após a somatória de todos os boletins de urna de cada sessão que nós saberemos qual é a porcentagem de abstenção. Mas eu já comunico que provavelmente deve ser maior do que o primeiro turno. Por quê? Porque muitas pessoas acabam não votando mesmo no segundo turno. Seja porque o seu candidato preferido não foi para o segundo turno, seja porque hoje estava frio, seja porque teve algum problema. Então, normalmente o segundo turno, historicamente, ele tem um grau maior de abstenção do que o primeiro turno. Pronto? Então, agradeço, muito obrigado a todos, até uma próxima, muito obrigado. Em todas as mídias sociais, em todos os jornais, em todas as plataformas, até aqui na plataforma do YouTube, o que se fala é simplesmente da inegibilidade do governador Tarcísio, que havia falado aí na entrevista, falou abertamente diante de todas as mídias, diante de todas as câmeras, e agora ele não consegue as provas para apresentar. O presidente do TRE já se manifestou falando da inegibilidade do governador Tarcísio. Olha só esta reportagem que eu trago para vocês, que foi feito aí com a UOL. Olha só essas discussões e esta afirmação que vocês vão conferir a partir de agora. A gente está aqui discutindo
Um fato deste domingo, quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aliado de Ricardo Nunes, que tenta a reeleição, ao lado do candidato apoiado por ele, trouxe uma informação sem apresentar provas de que o PCC teria orientado voto em Guilherme Boulos, a facção criminosa. O Boulos reagiu, fez uma transmissão ao vivo, rapidamente do carro, e convocou uma entrevista coletiva que deve começar dentro de instantes. Estamos aqui, Andresa Matais, Ricardo Couto e Walter Maerovitch, falando sobre esse assunto. Andresa, fica de passar a palavra para você. Abriu um sol tão forte aqui em Brasília agora que eu quase sumi da tela, mas vamos lá. Eu estou tentando aqui falar com a própria presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, com o vice-presidente do TSE, que é o ministro Cássio Nunes, para ver se a gente consegue ter alguma informação, se pelo menos eles vão se pronunciar com relação a isso. Então, se tiver alguma novidade, eu atualizo aqui a vocês, mas com certeza, né, a ministra deve passar ali pelo centro que o TSE monta aqui em Brasília, né, e eles sempre dão entrevistas ao longo do dia, e deve ser questionada sobre isso, vamos ver se ela se manifesta. E procurei também a OAB, né, que tem ali um pessoal diretamente, né, que acompanha a questão eleitoral, para ver o que dizem a respeito desse assunto. Eu queria até perguntar para o doutor Walter, a campanha do Boulos, né, segundo informou o Diego, decidiu entrar com pedido de inelegibilidade, né, do Nunes. Não seria o caso de um outro caminho, né, como o senhor colocou, de tentar questionar, né, o próprio pleito em si, né, e não um futuro aí, uma inelegibilidade do prefeito? O caminho aí não está um pouco equivocado? Andresa, eu acho que não. Ele está trilhando a primeira vereda, o primeiro caminho. Por quê? Porque nós estamos com uma eleição em curso até às 17 horas, ele não pode se antecipar a isso, ele tem esse, vamos chamar esse marco final, 17 horas, e a partir do resultado, vamos imaginar que ele seja o vencedor, ou ele não vai tomar outra providência a não ser aquela primeira, e na hipótese dele ser perdedor e verificar que houve nessa infeliz manifestação, houve prejuízo real, efetivo, palpável, aí ele vai buscar nulidade. Ele não pode buscar uma nulidade se ele ainda não tem o resultado. Então, eu acho que o caminho trilhado é absolutamente correto. O que eu estranho, atenção, estranho, é que esse fato ocorre no âmbito do Estado de São Paulo. Nós estamos no âmbito, pelo princípio federativo, de um Estado com eleição, segundo turno de eleição, para prefeito municipal, a chamada eleição administrativa, onde o administrativo pesa muito mais do que o político. Ele vai administrar uma cidade. Então, o que eu estranho, e estranho muito, é o presidente do Tribunal Regional, sediado em São Paulo, que é um desembargador, e o seu corregedor eleitoral ainda não terem se manifestado. Talvez eles estejam colhendo ainda elementos. Agora, diante disso que você colocou, essa ação proposta pelo partido político, pelo Boulos, não temos ainda essa informação, ela é dirigida exatamente ao corregedor geral da Justiça Eleitoral. O que ele faz? Ele inicia um processo investigatório. Essa ação se chama Ação de Investigação Judicial Eleitoral, diante da prática de um abuso. No caso, qual foi o abuso? O governador do estado de São Paulo abusou do seu cargo e se manifestou em período de silêncio. E o caminho que ele tinha era um só: dar ciência com provas para a Justiça Eleitoral, que poderia, até diante da gravidade,
suspender, isso estou falando o que era possível, não o que deveria ser, o que poderia ser cogitado, era até uma suspensão disso, dada a gravidade. São Paulo já foi refém do PCC, a gente sabe disso, e o governador muito mais, por isso é que ele deve ter explorado isso, visto fantasmas. Então, essa ação é uma ação que o corregedor, por abuso de poder, nós tivemos uma igual com relação ao Bolsonaro, a gente tem que lembrar isso, e que foi julgada procedente, e ele foi inelegível por abuso desse tipo de poder. O caso é abuso de poder político, tá muito claro, abuso de poder político. Ele saiu a falar quando ele deveria comunicar e silenciar. O corregedor faz toda a apuração, faz a ampla defesa e ele faz um voto que ele submete ao tribunal. E o tribunal decide pela procedência ou improcedência dessa ação. Se for procedente, dará pela inelegibilidade.